Beleza, estamos ao vivo com mais uma live do quadro Análise de Ações, o quadro onde eu faço análise fundamentalista das empresas escolhidas por vocês, pessoal que me segue aqui no Instagram, pessoal que está na lista de e-mails e que responde o questionário, pessoal que está nos grupos de WhatsApp e os meus alunos, claro, né, no grupo específico da comunidade de alunos. Inclusive já tinham me pedido Vale algumas vezes, eu não sei por que eu demorei tanto para analisar a Vale, mas é que as outras propostas também eram interessantes de ser analisadas, tá? Mas finalmente chegou a Vale, que é a segunda maior empresa da nossa bolsa, tá? Valor de mercado aí atualmente de 279 bilhões, com B, e que nos últimos 12 meses pagou mais do que 30 bilhões em dividendos para os acionistas. Beleza? O pessoal vai chegando aí. Luiz Felipe, boa noite. Rafael Ari, boa noite. Essa eu tenho. Bastante gente tem. Pleno potencial, tô forte em Vale. Vamos ver então aqui hoje junto se vale a pena ou não investir na empresa, quais são os riscos, quais são as possíveis vias de crescimento aí, tá? Tem bastante material aqui e foi bem legal avaliar a empresa. Lembrando que é uma empresa de commodity, então, por natureza, empresas de commodity elas são muito mais voláteis, não é o tipo de empresa que eu recomendo para iniciantes, tá certo? Apesar dela ser uma empresa muito sólida, né, com um histórico muito longo de lucratividade, uma boa gestão, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá? Um nível de endividamento controlado, não é uma empresa que tem interferência política, não mais, né? Depois que ela foi privatizada já faz tempo, e acaba sendo por isso que muitas pessoas preferem investir na Vale, né, que é a segunda maior empresa da nossa bolsa, do que na Petrobras, que elas ficam sempre ali se alternando entre as empresas, sendo a maior empresa da nossa bolsa. Tá certo? A gente vai ver aqui se vale a pena investir em Vale então, se é melhor investir em Vale através das ações diretas da Vale, né, Vale 3, ou se é melhor investir através das ações da Bradespar, que é a holding. Holding é uma empresa que controla a outra, né? Os acionistas ordinários, acionistas majoritários, às vezes usam as holdings para poder diluir, deixar acionistas ordinários terem participação na governança da empresa até certo limite, né? Para poder ter cadeiras nos conselhos, poder ter cadeiras nos comitês de auditoria, né? No conselho de administração, conselho fiscal. Mas eles criam essas holdings para poder manter o controle na escolha do presidente e para poder manter a maioria das cadeiras, tá? Eu vou falar mais sobre isso, mas é porque eu já vi que tinha uma pergunta sobre isso ali, tá? Já vi as perguntas de vocês e, como sempre, a gente vai matar essas perguntas no final da live. Quem tiver alguma pergunta, quiser mandar a pergunta para a gente responder aqui na live, tem um botão aqui embaixo, que é um pontinho de interrogação, tá? Que no final eu abro ele ali e dou preferência, claro, para quem manda aqui ao vivo também. Beleza? Vamos ver então. Vou mostrar para vocês aqui o relatório também da Bradespar, né, que mostra o desconto. Vou mostrar onde que pega esse relatório. E vou mostrar também alguns sites de análise fundamentalista aí que eu usei para fazer a análise de hoje e que eu recomendo que vocês usem também para analisarem as empresas que vocês já investem ou que vocês querem investir. Beleza? Roger C. Santos, obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço a participação aí. Muito legal estar aqui nessa sala de aula virtual. Aproveita e já manda aí de onde é que tu é, manda o pessoal que está acompanhando aí, manda de onde é que está falando. Pleno potencial, obrigado por nos ajudar a tirar nossas dúvidas. Tamo junto. A empresa tá andando, enquanto vocês mandam aí, manda a cidade e manda o estado para eu ver de onde é que vocês estão falando, eu acho muito legal aí. Pessoal, na última live, bastante gente do norte e do nordeste, acho isso muito massa. E ó, Londrina, do Paraná, o pessoal já sabe que eu falo aqui de Floripa, né? Que tá bem frio, inclusive, um vento sul, até tô um pouco resfriado. Se eu soubesse que eu ia ficar resfriado hoje, eu tinha feito a live na semana passada que eu acabei não podendo porque eu tava com muito trabalho. Então, mais 2 semanas sem fazer live aí não ia me sentir bem. Pessoal mandando aí, Palmitinho, noroeste do Rio Grande do Sul, perto do oeste aqui do estado de Santa Catarina, então. Condado, Pernambuco, São Paulo, Uberaba, Gramado,
Caraguatatuba e Chapecó. Natal, coisa linda, galera. Coisa linda. Vamos junto aí, tá? A empresa, né, a Vale, a gente vai analisar aqui, lembrando que a análise que eu faço aqui é a análise que funciona, é a estratégia que é utilizada pelos maiores investidores da história, né, pelos investidores que têm um track record de sucesso de investimento, ou seja, ganham da média do mercado nos seus mercados, independente de onde eles sejam, né? Existe um livro muito bom, inclusive, que fez o maior estudo estatístico da análise fundamentalista, que analisou o resultado da estratégia fundamentalista, né? Ou seja, aquela baseada em análise de preço e de fundamentos contábeis, que no fundo é isso, né? Em vários países, inclusive em países subdesenvolvidos, tá? Infelizmente ele não analisou na época que ele fez esse estudo, os dados não eram tão amplos como são hoje, tão de fácil acesso como são hoje, então ele focou apenas nos países de língua inglesa, mas ele analisou inclusive a África do Sul, e mesmo na África do Sul uma estratégia fundamentalista deu mais resultado não apenas do que a renda fixa, mas também do que a média do mercado e do que todas as outras classes de ativos, tá? Por isso que no longo prazo a melhor estratégia de investimento é investir em ações com base na análise fundamentalista. O problema é que para isso tem que estudar, né? Como qualquer coisa na vida, tem que estudar, tem que se dedicar um pouquinho, é mais fácil do que o pessoal imagina, e é isso que a gente vai aprender um pouco aqui hoje. Tá? A empresa está andando de lado aí nos últimos 3 anos, ela caiu, está caindo os 17% em 2024, tá? De 2021 para cá, tá? Que ela está andando de lado, ela subiu 5% em 2021, subiu 25% em 2022, e de 2023 para cá, eu acho que foi até por causa de alguns vídeos que ficaram muito famosos, e algumas palestras ficaram muito famosas online, inclusive foi isso que me pegou. Eu já investi em Vale através da holding, né, através da Bradespar, justamente porque quando eu comprei, eu vi que estava com bastante desconto, e vou falar sobre isso aqui hoje, vou mostrar esse desconto, como está o desconto hoje, vou mostrar o histórico do desconto também. Mas de 2023 para cá, o mundo inteiro está ficando meio pessimista com China por causa da crise imobiliária que está para estourar lá. Tá, eu esqueci o nome da palestra agora, depois se eu achar de novo, eu mando. O problema é que está em inglês, tá? E eu não vi ainda se tem tradução para português. Alguém tem que pegar e jogar essa palestra em algum aplicativo aí de inteligência artificial para traduzir para português, né? Que hoje em dia está mais fácil do que nunca. E os dados são muito assustadores mesmo, assim, porque ele compara com outras crises imobiliárias que aconteceram, tá? Inclusive nos Estados Unidos, outras na Europa também. E depois que compara com os mesmos indicadores, desses indicadores de expansão de crédito e tal, na China. Apesar de que, né, quem defende que essa crise não vai estourar tão cedo, fala que a China não é um mercado igual aos países desenvolvidos onde se colheu esses dados de comparação. O que é verdade, tá? A China é um país, basicamente, que não tem democracia, né? A população é muito mais, como é que pode dizer, por ser menos livre, né? Ela tem menos acesso à informação, ela é muito mais facilmente manipulada pelo governo. Então, para estourar uma crise, é mais complicado. E, ao mesmo tempo, também, o governo chinês é mais poderoso do que governos de países desenvolvidos, justamente porque tem muito poder nas mãos. Né? E muito pouca, como não tem disputa pelo poder, eles podem simplesmente cobrar da população mesmo e colher o furo que vai dar por essa crise imobiliária. E o que não falta na China é dinheiro, né, para colher, porque tem muita gente e já é um país, pode-se dizer aí, não é mais um país pobre, né? Inclusive em PIB per capita é um país mais rico do que o Brasil já, sendo que há alguns anos atrás era bem mais pobre. Tá certo? Então aí vai de cada um, né? A verdade é que ninguém sabe quando que vai estourar essa crise, se ela vai estourar, se ela não vai estourar. Não é para investir pensando apenas nisso, tá? Mas é uma coisa a ser observada na Vale aí. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Isso aí não tem dúvida. Se não for a crise na China, vai ser alguma outra coisa. Sempre, ao investir em empresas de commodity, tu vai passar por alguma crise. Tá certo?
E como a empresa, e como a Vale não passou por crise nos últimos tempos, ela está sendo negociada por um preço histórico aí, na média, digamos assim, não está nada surreal de barato, como eu já vi, né? Que eu comecei a investir já faz 14 anos, então eu já vi a Vale sendo negociada por um preço bem mais barato do que está hoje, tá? Assim como eu já vi negociada por mais caro também. Beleza? Vamos falar mais sobre isso aí no decorrer da live. Vamos falar então primeiro sobre os indicadores fundamentalistas, claro. Eu falei rapidamente ali, né, da estratégia fundamentalista, que essa é a mais importante estratégia, a estratégia mais vencedora no investimento em ações. E isso é justamente porque a análise fundamentalista analisa com base em preço, diferentemente dos índices, né, que são considerados a média do mercado, né, o benchmark que se fala, né, a base de comparação para dizer se algo tá superando o mercado ou não, são os índices, né? No Brasil, o índice de ações é o Ibovespa. E o que esses índices, como é que eles escolhem as empresas que compõem esses índices? Simplesmente por liquidez, que é o volume de negócios diários que essas empresas negociam, e o valor de mercado. Então, a Vale, por exemplo, que é a segunda maior empresa da nossa bolsa e a segunda mais negociada, é a segunda maior empresa no nosso índice. Tá? Vai ter alguma variação, às vezes a quinta maior empresa não vai ser a quinta maior empresa do índice por questões de negócios ali, de liquidez, tá? Mas basicamente eles só levam em consideração esses dois aspectos: volume de negócios e tamanho da empresa, tá? E esse negócio de volume de negócios afeta muito negativamente o índice porque tem muita gente que investe com base em análise gráfica, né? A maioria dos investidores, inclusive, investe com base em diversas estratégias que são diferentes da análise fundamentalista, tá? Investe com base em notícia, investe com base em gráfico, que não é o que dá certo, tá? Inclusive eu tô lendo um livro agora que escancara muito mais isso aí, que é o livro do Jim Simmons, que é o que fez a revolução quant nos Estados Unidos há uns 40, 50 anos, e já naquela época era difícil ganhar no gráfico no longo prazo, tá? Imagina hoje, onde esses grandes bancos aí, essas grandes gestoras têm os melhores traders, os melhores matemáticos, os melhores programadores e os melhores programas para operar ações com base em oferta e demanda ali naquele momento, né? Day trade, swing trade. E isso acaba criando discrepâncias que pioram ainda mais os índices. Então, por exemplo, a Gol, Magazine Luiza, empresas que ficaram muito caras, né? Ou empresas que são ruins, mas têm muitos negócios, elas acabam tendo um peso maior do que empresas que têm um bom valor dentro delas. Por exemplo, o Sanepar, né, que eu já falei aqui que é uma empresa que eu invisto e que eu gosto. E isso acaba fazendo com que o índice seja ainda pior para quem investe nele. Tá? Eu, sinceramente, prefiro muito mais investir em um tesouro direto aí, IPCA mais 6, pegando IPCA mais 6, que é a taxa de hoje, do que pegar Ibovespa. Tá? Inclusive porque eu estou bem pessimista aí, eu acho que o mundo está vivendo uma crise de administração pública aí que tá feio o negócio. Essas eleições na Venezuela aí escancaram ainda mais isso, a guerra na Ucrânia, né? A crise do corona na China escancarou também um problema bem grande aí. Parece que a liberdade que o mundo conquistou nos últimos tempos infelizmente está andando para trás. Isso tende a fazer com que os países se fechem, né? O mundo que estava tão globalizado, com o mercado tão desenvolvido, acaba tomando decisões de negócios baseadas em política, né? Os países querem fugir de relacionamentos com países que não são democráticos. Dependendo de como o Brasil vai se posicionar aí nesse meio, o Brasil pode perder dinheiro também, né? Pode perder fluxo de investimento direto, que não é bom, o que desvalorizaria todas as ações, né? Mas principalmente as que têm mais participação no nosso índice, como é o caso da Vale. Tá? Mas essa é só a minha opinião. O que não é minha opinião é isso aqui, é a análise de preço da Vale, tá? Que é o que importa. É por isso que a estratégia fundamentalista é melhor do que a estratégia de investimento passivo em fundos. Porque tu considera na estratégia fundamentalista o preço que uma empresa é vendida. O que tu acha que tem mais correlação com o futuro, né, com
com o resultado futuro dos teus investimentos, comprar uma empresa por um preço barato comparado aos seus lucros ou comprar uma empresa simplesmente porque ela é uma das mais negociadas da bolsa, né? Comprar uma empresa que está sendo vendida barata comparado ao seu patrimônio líquido, uma empresa que tem uma baixa dívida, todos esses são indicadores fundamentalistas, tá? Uma empresa que tem mais margem, uma empresa que tem mais margem líquida, né? Uma empresa que tem mais retorno sobre patrimônio líquido, tá? São esses indicadores aí que determinam o sucesso na média, claro, né? Claro que uma empresa pode ter bons indicadores e no longo prazo ser um mau investimento, mas na média, se tu formar uma carteira diversificada, comprando boas empresas por bons preços, com baixo nível de endividamento, tá? Com boa margem de lucro, no longo prazo tu vai ganhar do mercado, não tenha dúvida disso. Tá? Só tem que executar a estratégia como os grandes investidores ensinaram, né? Como eu falei, tem que diversificar e tem que todas as empresas têm que ser conforme a análise fundamentalista. Claro, não é porque a análise fundamentalista que tu nunca vai comprar uma empresa de crescimento, nunca vai comprar uma empresa que está um pouco mais cara, ou nunca vai comprar uma empresa de turnaround, beleza? Mas na média, sempre buscar comprar empresas baratas. Tá? Que é o caso da Vale aqui. Se for ver os indicadores da Vale aqui, está barato ou está caro, está barato, tá? Comparado, né, fazendo o cálculo de margem de segurança que eu vou fazer aqui em sequência com vocês, está barato. Por quê? Primeiro de tudo, o indicador preço por lucro, que é o principal indicador da análise fundamentalista, está em 5,73. Mas como é que eu vou saber se esse 5,73 é bom ou se é ruim? Lembrando que o preço por lucro é uma fórmula simples, né? O valor de mercado dividido pelo lucro líquido da empresa. Logo, quanto menor é o preço por lucro, melhor, né? O lucro líquido está embaixo. Mas para a gente ter uma noção de se isso é bom ou ruim, o que a gente faz é dividir, tá? Inverter essa fórmula, dividir o lucro líquido pelo valor de mercado da empresa, porque daí a gente tem a taxa de lucratividade, ou em inglês, né, que é o termo que mais se usa, que mais se observa aí para quem lê notícia de mercado, o earnings yield. Fazendo isso, a gente chega numa taxa de lucratividade para a Vale aí de 17,45%, que é o motivo de eu ter falado que ela está barata. Por quê? Porque ela tem uma margem de segurança sobre os títulos do Tesouro hoje, que eu já estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Ó. Então, hoje, se tu fosse comprar um título do governo federal, né, que é considerado o ativo mais seguro para tu investir, já que o governo federal, em tese, é a maior organização, né, a organização que tem o poder de polícia sobre uma sociedade. Se eles precisarem de mais dinheiro, eles vão cobrar mais imposto e deu, que provavelmente é o que vai acontecer com a reforma tributária que vai passar aí, né, vai aumentar a carga tributária no Brasil. E hoje o governo federal está oferecendo aí para quem prestar dinheiro para eles 11,98%, tá? A taxa de 2027. Mas pode considerar que 12,26%, porque a gente está falando de investimento de longo prazo, né? Investir em ações é com foco no longo prazo. Não é para investir em ações o dinheiro que tu vai sacar em 2027, tá? Se for para 2031 para frente, aí sim. Beleza? Por quê? Porque no curto prazo o mercado é completamente aleatório. Então, mesmo que tu execute bem uma estratégia, compre uma carteira de empresas boas, compradas por bons preços, pode ser que no curto prazo, aqui até 2027, tu precise do dinheiro e tu pode passar por um ciclo negativo e perder bastante dinheiro. Tá? As variações da renda variável são muito mais bruscas do que as variações de renda fixa. E aí a gente tem uma margem de segurança aqui, ó. Essa aqui é a taxa da Vale. Isso aqui está em porcentagem, né? Por isso aqui, considere isso aqui como sendo 17,45%. Tá? O porcento nada mais é do que uma divisão por 100. Se tu dividir isso aqui por 100, ó, fica assim. Beleza? Então essa aqui é a Vale comparada. Vamos pegar de novo aqui o da Vale para mostrar a margem de segurança. Então é 17,45 menos 11,98. Opa.
Então tem uma margem de segurança aí mais ou menos de 5,47% em termos absolutos, ou mais ou menos aí 50%, né, pegando a rentabilidade, se for dividir pelo 11,98, ó, uma é relativa, outra é proporcional. Tem investidores e diferentes investidores calculam de forma diferente, tá? Mas no final quer dizer a mesma coisa. Só o importante é a gente entender aqui, tá? O que a gente trabalha aqui nas lives é muito mais para a gente entender as coisas do que para a gente dizer se é de um jeito ou se é de outro, tá? As duas coisas significam a mesma coisa. Então tu pode dizer que a margem de segurança é 45,65%, se for comparar proporcional uma sobre a outra, ou uma margem absoluta ali de 5%, que é a taxa de lucratividade da Vale, que está acima do Tesouro Direto. É assim que se calcula a margem de segurança. Beleza? O pessoal tá mandando foguinho, coração aí, manda, que eu gosto. Tá? E quem tiver, sempre lembrando aqui, né, quem conhecer familiar, amigo, amiga, que tem interesse em aprender a investir com segurança em renda variável, recomenda o conteúdo aqui do Instagram, do Spotify, do YouTube, que lembrando, é 100% independente, eu não aceito patrocínio de ninguém, eu não preciso disso, tá? Inclusive não estou vendendo nada agora, né? O pessoal tá até perguntando às vezes, né? Quando é que vai abrir as vagas para o curso e tal. E infelizmente não tem previsão ainda, tá certo? Mas quando tiver, lógico, eu vou dar um aviso, eu vou avisar aqui, aviso no início de alguma live aqui, mas não vai ser em breve não, tá? Não vai ser antes de novembro, não vai ser nem a pau, que eu tô com muita coisa aí. Pra quem não sabe, eu também, né, trabalho no Tribunal de Justiça do Estado aqui, eu sou analista no tribunal, eu sou conselheiro de administração na Previdência do Estado, e esse ano tá um pouco mais pesado do que o normal, então não vai ter tempo para eu fazer a turma, apesar de que é muito legal, gosto muito, mas se eu não posso fazer um trabalho bom, não posso receber bem todo mundo, eu prefiro não abrir, tá? Senão eu acabo perdendo qualidade de vida e ficando mais triste na minha vida, né? A gente tem só um tempo limitado aí, energia limitada, e a gente precisa controlar bem isso. No momento não tá dando aí pra mim. Beleza? Mas no futuro quem tiver junto aí vai saber. E aí vai ter a oportunidade de entrar e vale muito a pena, tá? São poucos analistas, investidores independentes com o background que eu tenho aí que tem um curso com uma estratégia tão clara, né? Que eu tenho... A minha estratégia ela é bem... Como é que eu posso dizer? Simples, fácil de executar. Tenho meu acesso comigo ali na comunidade, né? Mas quando for abrir, eu aviso vocês. Beleza? Quais outras empresas estão dentro da Bradespar? Não estou conseguindo achar. No caso da Bradespar não tem nenhuma outra, tá? King Julian. No caso da Bradespar não tem nenhuma outra. No caso de Itaúsa, né, que é uma outra holding que eu já falei aqui no quadro Análise de Ações, quando eu analisei as ações do Itaú, tem outras empresas, tá certo? Mas no caso de Bradespar é só a Vale mesmo. Pelo menos zero, até quando... Depois tem até que dar uma olhadinha ali, mas não deve ter mudado isso não. Tá certo? Para saber, vai em Bradespar RI, para acessar qualquer empresa, é assim, né? Acessar qualquer plataforma de relações com investidores, vai no Google, joga Bradespar RI, vê lá o relatório deles, que eles vão, no relatório tem a participação em quais empresas, tá? Depois eu vou abrir aqui e já vou tirar essa dúvida, se tu tiver na live ainda tu vai ver, tá certo? Falei sobre o preço, earnings yield de 17,45%, preço por valor patrimonial, e agora eu vou mostrar um site bem legal aqui, que mostra a evolução, e justamente vai mostrar aquilo que eu falei, né, que eu tenho um pouco de receio aí com a Vale nesse preço atual, porque eu já vi ela muito mais barata, tá? Então, olha, esse site aqui é um dos sites de análise fundamentalista, até que eu vou recomendar depois para vocês aqui, é o Status Invest. Se tu vier aqui, ó, nesse gráficozinho, se tu vier nesse gráfico aqui, tu clica e tu vê o histórico do indicador. Por quê? Porque às vezes tu acha que está muito barato, mas dependendo da empresa, ela vai ter um nível médio de preço. Vou até mostrar isso aqui, que esse aprendizado aqui é bom, hein? Esse é para quem gosta de profundidade, ó.
Então vamos mostrar aqui dois casos práticos aqui do Banco do Brasil e da Vale. Ó, PVP do Banco do Brasil. Então a gente pode ver aqui, ó, que a evolução do preço por valor patrimonial do Banco do Brasil, ela sempre foi mais baixa, né? Mas são duas empresas grandes também, né? Era bom pegar uma outra, né? Era bom pegar Taesa. Taesa é bom. Então, ó, Taesa, 1,65, por exemplo, 1,65. Nesse indicador, claro, a análise nunca pode ser míope, né? Nunca pode ser só focado em um indicador, né? Cada indicador significa uma coisa e o investidor inteligente ele analisa os indicadores de forma conjunta, além de que, lógico, sabe que isso é uma etapa inicial e que depois a gente tem que analisar também outras coisas da empresa que são mais subjetivas, né? Vantagens competitivas, né? Projeção de lucro, tá? Riscos. Então a gente pega aqui, ó, 1,36, está mais barato do que a Taesa, mas se a gente vê o histórico aqui, a gente vê que a Vale já negociou a 0,80, 0,52 aqui em 2015, ó, que foi a crise do impeachment, né? Nessa época eu trabalhava na mesa de operações de uma gestora, então aqui eu vivi muito o mercado mesmo. Aqui eu operava direto, operava trade mesmo, swing trade, day trade, opções. Bastante aprendizado e pouco dinheiro. E aí a gente vê aqui que depois evoluiu bastante junto com o minério de ferro, basicamente, né? Se vocês pegarem o gráfico do minério de ferro, a Vale tem uma correlação bem grande com ele. A empresa encareceu, o minério de ferro encareceu, a lucratividade cresceu e foi bem volátil. Ó. Isso é característica de empresas de commodity. Enquanto que a Taesa, olha o PVP como se comporta ao longo do tempo. Aqui desconsidera que foi quando abriu, deve ter alguma discrepância, mas olha só, de 2015 para frente, ó, já era 1,32 e depois sempre ficou 1,66 para cima. Ó. Então diferentes empresas vão se comportar de forma diferente nos indicadores, tá certo? Mas é bom a gente ver a evolução histórica do indicador, que a gente tem uma noção básica aqui de onde que ela está hoje, como é que está o nível de pessimismo com a empresa na comparação do valor de mercado dela com o patrimônio líquido. E aí a gente viu que ela já valeu mais, então ela está mais barata do que ela estava em 2020, mas, porém, comparando com 2015 aqui, ela está bem mais cara, né? Ou seja, ainda tem, por mais que ela já tenha caído bastante, ela pode cair ainda mais. Tá? Nada é tão ruim que não possa piorar. Tá certo? Esse site aqui é o Status Invest. Tá bom? E o outro site que eu mostro às vezes ali a evolução de lucro, aqueles gráficos de barras, de dividendos ali, azul e verde, é o Fundamentos. Outro indicador fundamentalista importante que eu trago sempre aqui é o nível de endividamento. No caso da Vale, o nível de endividamento da Vale é um bom nível de endividamento, apenas 23% de dívida líquida na comparação com o patrimônio líquido, tá? O que é um fator positivo da empresa. E aí a gente vê também, para mostrar para vocês aqui, a evolução dos lucros da empresa. Ó. Isso aqui também, ó, característica de empresa de commodity, ó. Prejuízo por vários anos, lucro baixo por vários anos, e aí numa esticada do minério de ferro aqui, né, especificamente no caso da Vale, né, que o minério de ferro é responsável por mais de 80% da receita e ainda mais do lucro, né, porque é o produto com mais margem de lucratividade líquida da Vale. Então ela estourou aqui em 2021. Quem comprou aqui na baixa e carregou até aqui se pagou várias vezes. O problema é como é que tu vai ter segurança e como é que tu vai saber quando é que vai dar um cenário geopolítico, macroeconômico favorável para a empresa. Tu não sabe. Tá? É por isso que eu gosto, se for para investir em Vale, se eu for entrar em Vale de novo, vai ser muito baseado no indicador preço por valor patrimonial. Tá? Uma possível entrada que pode acontecer para justificar o meu investimento em Vale, por exemplo, é essa crise imobiliária na China. Tá? A crise é uma oportunidade para quem quer investir por longo prazo. Por quê? Porque os investidores entram em pânico, vendem muito em pouco tempo, que cria uma crise de liquidez, o valor das ações cai muito e tu consegue comprar, como aconteceu em 2015, por exemplo,
Uma empresa como a Vale, que é uma empresa super sólida, no longo prazo eu acredito que ela vai sobreviver com certeza, tá? Mas tu consegue comprar ela barata, que é o principal para o teu investimento ser superior à média do mercado no longo prazo, tá? Mas que eu não acho que o preço aqui, nesse preço aqui, não acho que seja uma oportunidade tão clara assim para investir ainda. Beleza? Falei sobre a dívida líquida. Vamos falar um pouco do resultado aqui, separei alguns fatores importantes. Primeiro, nos últimos 12 meses, a inflação foi de 4,20%, enquanto a Vale teve um aumento no lucro operacional de 10%. Tá? Na comparação semestral, né? Comparando o início de 2024 com o início de 2023. Mas é uma comparação anual também isso. Ou seja, um bom crescimento, tá? Para uma empresa do tamanho da Vale, que tem um valor de mercado de quase 300 bilhões, tu crescer 6% acima da inflação é muito bom, tá? Sendo que é uma empresa que já está sendo vendida com uma margem de segurança, como a gente viu aqui. Redução na dívida líquida, tá? A dívida está baixa, como eu falei, e a empresa ainda assim diminuiu a dívida líquida, menos 4% na comparação anual. Lembrando que quanto menos dívida líquida, menos tu tem que pagar de juros. Mesma coisa com uma pessoa, né? Uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Menos dívida, menos tu tem que pagar em juros. Mais fácil tu consegue novas dívidas. Com mais boas taxas tu consegue novas dívidas. Mais crédito bom tu tem, tá? E menos juros tu paga, ou seja, sobra mais dinheiro para tu distribuir em dividendos ou para tu reinvestir no próprio negócio. Vale costuma pagar dividendos acima do mínimo obrigatório? Nos últimos anos, sim. Tá? Nos últimos anos aqui está a distribuição dos dividendos da Vale, olha só, se for ver aqui. Lembrando que para ações não tem mínimo obrigatório, né? Assim, vai depender de cada empresa, mas olha só aqui. Tem pago mais do que nos últimos 12 meses pagou mais. Aqui onde está o meu mouse, ó, bem aqui. Nos últimos 12 meses pagou mais do que 50% do lucro líquido. Tá? E essa diferença aqui não significa que não seja o teu dinheiro, né? É lucro líquido da empresa. Então ela reinveste na própria atividade, o que tende a aumentar a lucratividade futura, consequentemente os dividendos futuros também. Beleza? Não só de dividendos vive o acionista. Às vezes faz mais sentido, inclusive, a empresa reinvestir nela própria, né? Se ela tem uma boa oportunidade, uma boa avenida de crescer rentabilidade, faz mais sentido e o acionista deve querer isso também. Tá? Já que os acionistas que estão aqui me acompanhando tem uma visão de longo prazo, né? Se for uma visão de curto prazo, não é nem para estar investindo em ações, tá? Recomendo investir em ações só se for para 10 anos para cima, idealmente, mas idealmente não, né? Minimamente, 7 anos para cima, minimamente, idealmente 20 anos, tá? Idealmente mesmo, na verdade, é para a vida toda, né? O objetivo é viver de dividendos, né? É não precisar sacar, é ter dinheiro de sobra, é ter liberdade de sobra. Né? Lembrando que o objetivo do dinheiro, mais do que comprar bens, mais do que comprar coisas, é a liberdade que ele te dá para ter mais tempo, para fazer as coisas que tu gosta, para realizar os teus sonhos, tá? A gente fala de dividendos, parece que a pessoa é uma dinheirista, né? Vamos voltar aqui então. Falei que o lucro líquido cresceu mais que a inflação. E a dependência da China na Vale. Eu fiz uma extração aqui da... Cadê aqui? Deixa eu achar o resultado. Então veja só por que essa crise imobiliária na China pode afetar negativamente a Vale. Ó, isso aqui é a participação na receita da Vale. Tá? E aqui tá a China, ó. Só a China sozinha representa 50,3% de toda a receita da Vale. A Ásia, quase 70%. O segundo lugar é o Japão, olha só que interessante. O Japão é o segundo colocado, tá? Mais do que Brasil. A Vale vende mais para o Japão do que para o Brasil. E lembrando, lógico, que se a crise estourar na China, todos os ativos vão sofrer, tá? Se essa crise estourar do jeito que eu imagino ali, do jeito que mostram os números, vai ser uma crise tipo 2008. Então 50% da bolsa inteira vai cair. Mas a Vale, se tiver, vai cair 80%. Tá? Talvez até mais.
E aí vai ser aquela coisa, né? Depois que cai 50, o pessoal acha que caiu muito. E na crise é assim, né? Aí às vezes as pessoas acham que já caiu 50%, vou comprar. Aí tu compra e cai mais 50%. Porque lembrando, né? Se uma empresa cai 80% do valor que ela estava, significa que ela caiu 50% mais de uma vez, né? Se ela cai 50% e depois ela cai mais 50%, no total ela caiu 75%. Beleza? Então, no meio do caminho, muita gente vai perdendo muito dinheiro ali. É por isso até que é recomendado fazer a estratégia de preço médio, né, em situações de crise, e ir dividindo, diversificando os teus aportes em empresas diferentes e separando eles em períodos diferentes também. Se tu chegar e achar que tá barato comprar tudo no momento só, tu pode ficar vinculado a um ponto específico ali e depois daquele ponto pode ainda cair bastante, tá? E aí, às vezes as pessoas não têm preparo psicológico, estômago mesmo, para segurar por tempo suficiente até voltar da crise, até o preço responder e voltar à normalidade, né? Que é o que acontece, tá? As crises são boas para quem investe com base em análise fundamentalista, porque tudo fica muito barato. Beleza? Vamos para as perguntas aqui então. Já estamos de quase 40 minutos aí de live. Perguntou da live aqui agora, Luiz Felipe, como reconhecer uma empresa de crescimento por análise fundamentalista? Tu vai ver justamente a taxa de crescimento da empresa. Não só a taxa de crescimento de lucros, tá? Mas principalmente a taxa de crescimento de receitas. Por quê? Porque empresas de crescimento, às vezes, elas não estão tão focadas no lucro. Justamente porque se elas estão crescendo, digamos, tu está crescendo receita a 100% a cada ano, tu não quer ter lucro líquido. Né? Tu quer ter despesa relacionada a impulsionar ainda mais esse crescimento. Até que esse crescimento começa a arrefecer um pouco e aí sim tu começa a focar em redução de despesas. Tá certo? E lembrando que normalmente empresas de crescimento tu vai ter que aceitar pagar um prêmio por elas, né? Pagar um pouco mais caro. Então o indicador preço por valor patrimonial tens que ter outra perspectiva, tá? E tens que ter mais conhecimento para investir em empresas tanto de crescimento quanto em empresas de turnaround, tá? São empresas que são mais voláteis. Lógico, né? Tu tá comprando mais futuro, tu tá comprando mais abstração, mais coisa que não existe ainda. Então, naturalmente, a cada notícia, a cada resultado ruim que vier, a porrada para baixo vai ser pior. Da mesma forma, se vier um resultado bom, a porrada para cima vai ser maior. Tá certo? Para investidor iniciante, eu recomendo sempre focar a maior parte da carteira em empresas de valor mesmo, empresas baratas, tanto no indicador preço por lucro, quanto no indicador preço por valor patrimonial. Qual o tamanho da dependência da China para a Vale? Mostrei aqui na live o gráfico, né, da divisão da receita. A China hoje representa 50,3% da receita da Vale. Em segundo lugar vem o Japão, tá? Com 9,3%, acima inclusive do Brasil, que tem 8,8% de participação na receita da Vale. Falei da crise imobiliária que, se afetar a China, vai pegar a Vale em cheio, tá? Justamente por essa dependência da receita. Mas também que ninguém vai estar safo de uma crise imobiliária na China, tá? Petrobras vai cair um montão também. Todas as maiores empresas dos maiores lugares, né, dos Estados Unidos, seja do Brasil, vai sofrer com uma crise imobiliária na China se ela acontecer, tá? Ela já vem sendo anunciada há bastante tempo, né? Já faz bastante tempo que se anuncia, que se fala sobre as cidades fantasmas da China aí. Mas a situação só está piorando e uma hora a conta vem, com certeza. E se não é essa crise, alguma outra crise vai ter. De uma coisa a gente tem certeza, em algum momento vai acontecer alguma crise. Boa, não tinha visto isso aqui. Vou mostrar para vocês o relatório da Bradespar aqui. Mostrar onde eu pego ele, inclusive, né? Então olha só o que eu falei para vocês ali. Eu só escrevi Bradespar RI. Acho que isso aqui também é uma coisa bem legal de mostrar, né? Pra galera ver na prática aqui onde é que a pessoa vai clicando. Às vezes as pessoas travam nessas coisinhas aí. Eu, como cresci no computador, pra mim é muito natural, mas sei que pra muita gente não é. Tá? Então, ó, vocês viram ali onde é que eu fui clicando, ó. Boletim quinzenal. Isso aqui, BQ é a sigla de boletim quinzenal. A cada 15 dias eles fazem esse relatório aqui e mostram justamente, ó,
o valor dos ativos, que são, no caso da Bradespar aqui, os ativos da Bradespar são ações da Vale, ações ordinárias da Vale. Tá? E atualmente eles botam aqui, ó, o desconto 28,6%. O cálculo tá aqui, né? O cálculo contábil, para depois se alguém quiser fazer uma prova real ali, tá? Mas tá certo. Isso aqui é bem confiável, tá? O site de relações com investidores das empresas aí, coisinha de cálculo assim, eles não vão errar. Pode ter fraude. Fraude pode ter, como a gente viu que teve, né? No caso das Americanas e tal. Mas erro de cálculo assim grave na tua cara aqui basicamente é impossível. E aqui a evolução do desconto ao longo do tempo, ó. Hoje está em 28, aqui no final, 28,6% em julho de 24. E a gente pode ver, ó, que já foi 30, já foi 16, ó, em novembro de 2021 já foi 16,9%, tá? Hoje até que está num nível bom, ó. Se for pegar na média, ó, 21, 27, 22, 24, 25, 22, 24 e hoje está 28. Apesar de ter sido 30 aqui no curto prazo, se for analisar o histórico aqui de vários anos, está num ponto com um desconto um pouco superior à média ao normal, tá? Então sim, Bradespar Vale com desconto. Tá certo? Isso significa que a Bradespar vai sempre dar um retorno menor do que a Vale? Melhor do que a Vale? Não. Mas significa que no longo prazo a chance de ela dar um retorno maior do que a Vale é bem grande, tá? Quanto mais no longo prazo, mais isso tende a se ajustar. A não ser que, lógico, se vier uma reforma tributária aí que a passagem de lucro da empresa controlada para a holding, né, se taxarem os dividendos, por exemplo, que a controlada paga para a holding vai sofrer. E esse desconto vai subir e nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Beleza? Cuidado aí, nada é tão simples assim. Qual o objetivo da criação de holdings como Bradespar e Itaúsa? Boa pergunta. O objetivo da criação de holdings é manter o controle da empresa controlada, né? No caso aqui, a Bradespar controla a Vale. Não controla mais, na verdade, tá? Mas no início foi criada com esse objetivo. Porque tu mantém o controle sobre a empresa, ou seja, tu mantém o poder de indicar presidente, mantém o poder de indicar conselheiro de administração, conselheiro fiscal, membro de comitê de auditoria e de outros órgãos de governança, tá? Ao mesmo tempo em que tu permite que novos investidores tenham uma participação ali, tá certo? Então, tu pode ter, mesmo tendo apenas 30% das ações ordinárias, tu pode, na prática, ter mais do que 50% das ordinárias e manter esse teu poder completo sobre a empresa, certo? Como que isso acontece na prática? Se eu, por exemplo, sou o dono da Vale, eu tenho 51% da Vale, eu não quero perder esse 51%, mas eu quero dar mais ações ordinárias para outros investidores. Eu crio uma holding, no caso a Bradespar, que ela sim vai ter esse 51% de controle sobre a Vale. Nossa, vai ser muita porcentagem aqui para pegar, né? Mas o pessoal depois, se voltar, vai entender. E eu preciso ter apenas 51% da Bradespar para ter o controle total da Vale. Entendeu? Porque tendo o controle da holding, tendo o controle total da holding ali, né, para indicar presidente e tal, eu vou acabar tendo o controle total da Vale, mesmo sem ter 51% das ações ordinárias da Vale. Tá? É por isso. E aí uma pergunta que pode vir mas por que então que tu não faz essa, né, por que tu não emite ações preferenciais? O que é uma saída realmente. Mas isso não acontece por quê? Porque existem, né, no mercado, existem os pequenos investidores como nós, mas quem movimenta a maior parte do dinheiro no mercado são os grandes investidores. Tá? Grandes bancos, grandes gestoras, né? Grandes gestoras como BlackRock e tal, até que às vezes tem mais poder até do que os grandes bancos, né? E essas empresas, elas querem ter participação na governança da empresa. Então tu tem que dar, às vezes, para tu conseguir vender uma fatia grande, levantar um capital grande para tua empresa, tu precisa vender ações ordinárias, porque eles não vão investir na tua empresa se tu não deixar eles terem uma cadeira no conselho fiscal, uma cadeira no comitê de auditoria, uma cadeira no conselho de administração, tá? Então é por isso. Conhecimento bem bom aí, né? Avançado, não é?
Qual site você usou para mostrar a evolução do PVP histórico da Vale? O nome desse site aqui é Status Invest, tá? E para ver o PVP histórico de uma empresa aqui, não só da Vale como qualquer outra empresa, tu vai aqui no site deles, tá? Aqui tu pode pesquisar qualquer empresa, ó. Eu mostrei o da Vale, mas eu posso mostrar aqui o do Banco do Brasil, por exemplo. Então vem no Banco do Brasil e tu pode ver aqui o histórico do preço que a empresa foi vendida comparado, não só, aqui eu vou pegar o valor patrimonial como exemplo, tá? Mas eu podia pegar o preço por lucro também, tá? Assim como posso pegar outros aqui mas que não são os principais, né? E aí tu vem, clica nesse gráfico aqui e tu pode ver o comportamento do preço da empresa comparado ao seu patrimônio líquido, né? Que é a fórmula do preço por valor patrimonial. Lembrando, né? O preço por valor patrimonial é o valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido. Quanto menor é esse indicador, melhor, porque significa que a empresa está sendo vendida mais barata na comparação com seu patrimônio líquido. Aqui. Qual o melhor site de análise fundamentalista que recomenda para iniciantes? Vou recomendar 3 aqui, tá? Que eles se complementam. É bom até para fazer a prova real de um com o outro. Às vezes pode ter alguma discrepância ali. Então sempre conferir pelo menos 2 sites antes de investir em qualquer empresa, tá? Mas primeiro de todos, Fundamentos, que é o que eu mostro aqui na live, os gráficos de barra ali, né? De evolução de lucro e tal. Ele é bom porque ele é mais simples, ele é mais condensado. E tu pode, qualquer dúvida que tu tiver, ó, no Fundamentos, tu pode vir aqui, no caso aqui que mostra os indicadores fundamentalistas, é bom porque tu pega mais rápido o conceito de cada indicador. PL, se tu esquecer por algum motivo, tu passa o mouse aqui e ele vai te dar uma explicação bem didática do que é cada indicador, ó. Tanto os indicadores de preço aqui como os indicadores de eficiência aqui na direita, ó. ROI, margens, certo? Outros sites bons, Status Invest, que é bom por causa desse fator aqui, ele mostra o comportamento histórico dos indicadores fundamentalistas, o Fundamentos não faz isso, ok? E tem esse aqui também que é mais novo, que é o Investidor 10, que eu gosto dele porque ele mostra a cotação ajustada com o pagamento de dividendos. Tá? A rentabilidade dos investimentos ela vem tanto na variação da cota quanto do pagamento de dividendos. E aí alguns sites, né, eles não mostram essa cotação ajustada considerando os dividendos na rentabilidade, o que é errado. Por quê? Porque acaba que empresas que pagam dividendos acabam parecendo que elas não são tão boas para investir nesses sites que não consideram os dividendos como retorno, né? Sendo que eles são. Tá? E são uma ótima forma de retorno, inclusive, porque tu sente essa rentabilidade entrando direto na tua conta e os dividendos aqui no Brasil, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, são livres de imposto de renda, tá? O que é muito bom. Compra Vale 3 ou compra Bradespar? Qual delas conseguimos ter uma lucratividade maior? Vão se comportar mais ou menos da mesma forma, tá? O fato da Bradespar ser a holding, né, ser uma empresa bem menor, vai fazer com que ela seja mais volátil, tá certo? Por ter menos liquidez. Isso significa que as quedas e as altas vão ser mais bruscas, porém no longo prazo, com base no desconto ali que a gente viu, isso acaba sendo diluído. Então no longo prazo, a maior chance é de que Bradespar tenha uma lucratividade maior do que Vale, ok? Onde você vê as taxas dos títulos do Tesouro Direto que mostrou? Basta tu ir no Google, digitar taxa dos títulos do Tesouro Direto e clicar no site. A mentalidade do investidor, como eu já falei aqui, tem que ser problema-solução. O Google é o teu melhor amigo, tá? O Google serve para tu ir lá e olhar quem são os acionistas da empresa, pesquisa quem é o cara, vê se tem uma notícia boa, se tem uma notícia ruim, se o cara é um bandido, se o cara não é, tá? Por incrível que pareça, tem muito bandido aí que é dono de empresa da bolsa, vocês vão ficar surpresos, tá? Mas para ver as taxas dos títulos, ó, vou mostrar no Google aqui para vocês, ó. Tesouro Direto, taxas. Primeiro link, e aqui mostra aqui as taxas de cada um dos vários títulos, inclusive desse aqui, né, desses aqui, que são os títulos que eu uso para calcular a margem de segurança na comparação com as ações que a gente viu hoje aqui. Que a gente viu que a Vale tem uma margem de segurança porque tem uma taxa de lucratividade maior do que a taxa do título pré-fixado
do nosso tesouro. Anne Martins, como é que foi passar pelas crises de mercado enquanto investidor? Sou iniciante, nunca peguei uma crise. Olha, eu comecei a estudar muito cedo e logo desde cedo eu li sempre. Comecei já com Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Philip Fisher. Então a verdade é que eu estou sempre esperando por uma crise. Tá? Eu gosto de perder dinheiro na bolsa porque eu sei que eu vou comprar mais barato, porque eu não, né, eu vivo com menos do que eu ganho e pretendo continuar fazendo isso para sempre, basicamente, né? Então, enquanto tu é comprador e se tu tá, o segredo para tu lidar bem com a crise é tu não precisar daquele dinheiro. E também o segredo para tu lidar bem com a crise é tu ter uma capacidade de aporte nos períodos de crise. Tá certo? Se tu é um tipo de pessoa que tem um dinheiro na bolsa que não deveria estar na bolsa e que tu é afetada diretamente pela crise, ou seja, tu vai precisar fazer um saque, aí não tem como tu lidar bem com uma crise. Tu vai ter que sacar no prejuízo. Enquanto que se tu tem uma fonte de renda sustentável e que essa fonte de renda continua em períodos de crise e durante esse período tu vive abaixo do que tu ganha e consegue investir essa diferença nessas, né, em ativos que sofreram mais com a crise, que são as ações, né? São os ativos que mais sofrem com crises, aí tu vai lidar bem com a crise, tá? Lógico, sabendo da análise fundamentalista como a gente sabe e como tu tá aprendendo aqui, tá certo? Mas pra mim sempre foi tranquilo, então, porque justamente como eu falei, né? Eu nunca precisei do dinheiro durante as crises e eu sempre tive muito foco na análise fundamentalista, então eu sempre vi como uma oportunidade. A última então, falei um pouco já disso aqui, né? Minério para baixo, né? Minério já caiu pela metade desde 2021. China com uma possível crise imobiliária. Vale com interferência política, tá? Apesar de ser pouca, né? A Vale ainda tem interferência política, ainda tem um pouco de participação do governo na Vale. As perspectivas para o futuro só Deus sabe, mas eu por esse preço não acho que vale a pena investir em Vale, tá? Prefiro justamente esperar uma crise, esperar uma queda brusca aí no preço da empresa, para daí sim avaliar uma possível entrada. Pessoal, eu queria agradecer todo mundo que ficou junto nessa sala de aula aí, tá? Esse foi mais uma live do quadro Análise de Ações, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa valiosa aí para investir com mais segurança. Depois, quando ver a live, deixa o like, deixa um comentário, diz o que aprendeu, diz o que gostou, tá? Eu leio todos, gosto muito de ver essa participação. E é isso aí. Boa noite, boa semana pra nós e vamos com tudo pra cima. Tchau, valeu!